Reforma tributária da renda mexe com o JCP e criará imposto de 15% para as multinacionais. Olá, sou Rubens Branco da Branco Advogados, vamos tratar aqui hoje desse tema. Mais uma vez, dê o seu like ou dislike e se inscreva no canal para obter maiores informações. A reforma tributária sobre a renda, ou seja, fizemos a reforma tributária, essa que foi aprovada agora em dezembro, sobre o imposto de consumo, né? ICMS, ISS, PIS, COFINS, etc. Agora vai haver uma nova reforma tributária sobre a renda e o governo vai enviar, o governo federal vai enviar ao Congresso, talvez até abril, uma legislação sobre o futuro dos juros sobre capital próprio, JCP, e também relacionados ao imposto sobre as multinacionais. Bom, há duas alternativas com relação ao JCP. O governo está avaliando acabar com a JCP ou criar restrições semelhantes ao modelo que existe na Europa, que eles chamam de Allowance for Corporate Equity. A decisão vai depender de qual será a alíquota de imposto de renda da pessoa jurídica que o governo também irá definir. Porque para mudar a tributação da pessoa jurídica, o que o governo pensa fazer? Introduzir imposto de fonte sobre os dividendos, mas para fazer isso ele precisa reduzir a alíquota de pessoa jurídica, que hoje está na faixa dos 34%. E quando o imposto foi retirado do dividendo, houve um aumento da alíquota exatamente para compensar o fato de que não teria mais o imposto. Então, como o imposto só incidia na distribuição, o governo que fez lá atrás, lá em 1996, aumentou o imposto e acabou com o imposto na distribuição. Agora, se ele vai fazer o inverso, ele deveria reduzir também o imposto da jurídica e aí impor o imposto de fonte de 15%. No ano passado, entretanto, o governo já tentou, o Ministério da Fazenda já tentou propor ao Congresso o fim da JCP, do juros sobre capital próprio. A ideia não evoluiu, o Congresso não gostou e a proposta não foi levada em consideração. A maioria do mercado, os profissionais, acham um equívoco acabar com a JCP por ser um instrumento através do qual as empresas remuneram seus sócios por terem investido capital. Na realidade, a JCP ela existe por conta da inflação que também ainda existe. A inflação não acabou totalmente. Quando o governo terminou com a inflação, terminou com o registro da inflação nos livros da empresa, mas a inflação continuou. Então o JCP foi um incentivo que se deu às empresas para continuar abatendo ainda do lucro do ano a própria desvalorização desse lucro. Essa que é a realidade. Aparentemente o governo vai propor uma alíquota de 15% e vamos ver se agora o Congresso vai aprovar. E também está se pensando no imposto mínimo global. Esse imposto mínimo global é muito interessante porque seria um imposto de 15%, que é o que é adotado lá na OCDE. E que imposto é esse? Você mediria as multinacionais que aqui operam, as sedes ou as filiais ou subsidiárias de multinacionais, por um critério qualquer, você mediria qual é o total do imposto pago naquele ano por aquela empresa, por aquela subsidiária, aquela sede ou filial. Muito bem, aí verifica-se, embora a alíquota seja de 34%, mas o imposto não é 34%, porque você tem abatimentos, você tem inclusões e exclusões ao lucro, etc., que faz com que a alíquota efetiva do imposto é diferente de 34%. O que está se pensando em fazer? No caso de multinacional, elas fariam uma conta e veriam qual foi o imposto efetivo recolhido por aquela empresa no ano. Quais impostos nós estamos falando aí também ainda não se sabe. Mas a conta seria essa, você vê quanto de imposto a empresa recolheu efetivo e verifica se isso é igual ou inferior a 15%. Se for inferior a 15%, a empresa teria que recolher a diferença. Isso é uma forma de você tributar assim. Na Europa, em alguns países já fazem isso. Então essa é a ideia que vem por aí.
Cabe aí, obviamente, ainda acompanhar o processamento dessas propostas no Congresso e verificar se o Congresso vai aceitar mais essa. Vamos ver. Mas vai ser um ano de muita discussão por conta da reforma do imposto de renda. É isso aí.